Gente, boa noite a todos e a todas, boa noite. Uma alegria estar de retorno ao Viana de Carvalho. A alegria de rever muitos amigos e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de conhecer outros tantos corações. A oportunidade da nossa temática na noite de hoje. O pensamento construindo a realidade. Por que a gente trouxe um tema dessa natureza? Nós temos já aqui a palavra do grande orador, o grande tribuno espírita da cidade de Icó, Ceará, Viana de Carvalho, que diz: o espiritismo é a religião da ciência, a ciência da religião e a filosofia do bem. Nós não podemos estreitar o pensamento espírita dentro apenas de um núcleo de ordem material como a igreja, como o centro espírita. Espiritismo é muito mais. É a revelação de leis da natureza. E, portanto, não está limitada ao centro espírita. Ao mesmo tempo, a religiosidade espírita está consolidada no estudo que a ciência criteriosamente traz para todos nós. Quando verificamos que o Dr. Paul Davies, grande físico da atualidade, o Dr. Amit Goswami, também extraordinário físico quântico, quando outros grandes pensadores desta área, desde a mecânica quântica, quando ela surgiu, vários pesquisadores, como Heisenberg, como Niels Bohr, o próprio Albert Einstein, ao apresentar a teoria da relatividade e ao apresentar a física mais moderna, a física quântica, eles passearam na concepção de que a consciência interfere na realidade. Quando você olha para alguém, diz a ciência da física quântica, quando você olha para algo, é a sua consciência que está dando sentido àquilo que está vendo. E consciência é pensamento. Quando estes extraordinários cientistas da atualidade apresentam estes conceitos, que são muito próximos das ideias filosóficas do hinduísmo, que são muito próximas das ideias dos grandes pensadores de antes do Cristo, que se assemelha ao pensamento de Hermes Trismegisto, que viveu no Egito Antigo, mais de 500 anos antes de Jesus. E Hermes, talvez, alguém aqui já ouviu falar em Hermes Trismegisto? Quem ouviu? Só levante a mão para eu ter uma ideia. Pronto, 15% apenas. Mas muita gente até já se referiu a Hermes sem saber que era ele que estava se referindo. Quando vocês já ouviram alguém dizer assim: olha, aquele jarro está hermeticamente fechado. O hermético vem de Hermes. E por que tem a ver com ele? Porque Hermes foi aquele que apresentou o pensamento de que leis da natureza, leis universais, só são revelados para o espírito ou o ouvido que está preparado e amadurecimento para ouvir. Logo, os seus ensinamentos eram ensinamentos fechados, só para os iniciados. E é ele, Hermes, que nos diz, na primeira grande lei do universo, que ele ensinou e propagou para os seus discípulos. A primeira grande lei universal é o mentalismo. O universo é mental. O universo é a mente de Deus criando. Mas não apenas o universo é mental. Tudo que existe é fruto do pensamento. Agora mesmo vocês estão confortavelmente sentados em uma cadeira que alguém um dia pensou em fazer com esse design. Outros estavam tocando e cantando aqui, utilizando o microfone, que foi resultado do pensamento, da idealização de alguém. E temos o ar-condicionado que neste verão nordestino, com este sol na cabeça de cada um,
quem inventou o ar-condicionado foi o maior cientista da face da Terra. Não tem outro. Isto é oriundo do pensamento. Nós somos o que pensamos. Já dizia Hermes Trismegisto. O seu sobrenome vem de 3 vezes grande, 3 vezes colossal, 3 vezes mestre. Se tem algum time aqui na Paraíba que tem 3 cores, ele é tricolor. 3 cores. Trimegistos. Megisto, mestre. 3 vezes mestre. Logo, Hermes apresentava a primeira das grandes leis, que não apenas ele, mas Confúcio, Lao Tse, Forri, lá na China milenar, o pensamento de Rama, lá no Mahabharata, no Bhagavad Gita, nos textos dos Vedas sagrados antigos, nós vamos encontrar a ideia de que a ideia é a constituição da vida. Nada existe que não tenha partido de um pensamento. O Espiritismo aparece para reviver a mensagem na sua beleza que Jesus, o poeta da Galileia, nos apresentou um pouco mais de 2000 anos atrás. E lá na Galileia distante, ele também dissera a mesma configuração de Hermes, com outra palavra. Ele dissera: aonde colocas o teu coração, aí está o teu tesouro. Claro que o coração não pensa. Quem pensa é a mente. Logo, o coração você substitui pela mente. Aonde você coloca o seu pensamento, aí estará o seu tesouro. Se alguém quer saber para onde vai quando morrer, alguém aqui quer? Mas se não quiser, eu vou dizer agora. E cada um faz a sua avaliação. Por sinal, eu fiz esta mesma colocação em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, num evento, 1.500 pessoas. E aí uma pessoa, na hora das perguntas e respostas, mandou perguntar o seguinte, sem se identificar. Frederico, eu queria saber para onde eu vou quando morrer. Eu disse: meu amigo, eu não sei quem é você. Eu não sei nem para onde eu vou, quanto mais você. Porém, o espírita nunca perde a inspiração. E aí me veio uma ideia que eu coloco agora para vocês. E cada um vai fazer a sua avaliação. É o pensamento que nos diz, segundo a lei revelada pelos espíritos superiores, cada um de nós, ao passar pela experiência do fenômeno da morte, será atraído matematicamente para o ambiente e para junto dos espíritos, que pensam como eu, que sentem como eu, que desejam como eu e que agem como eu. Matematicamente. E quando eu disse, fez este mesmo silêncio, vocês estão fazendo. E no meio do silêncio, a senhora, coitada, disse: meu Deus, estou frita. Eu tive tanta pena que eu fui contornando e só olho, mas o processo é dinâmico. Se a gente olha para dentro e identifica que nós não estamos bem, que se partíssemos hoje, seríamos atraídos matematicamente para um ambiente perturbador pela natureza dos nossos pensamentos, pelo fluxo das nossas emoções, pela realidade do nosso sentimento, então eu devo reajustar pensamento, emoção e sentimento. Isto é reforma interior. Isso é a mudança íntima, proposta desde os tempos da antiguidade, da Mesopotâmia na Pérsia, no Egito Antigo, na Índia milenar, às margens do Rio Amarelo na China, passando por Moisés, após ter recebido os 10 mandamentos, explodindo de luminosidade no Evangelho de Jesus, até chegarmos aos dias de agora, com o pensamento espírita e com a ciência, mostrando uma realidade que nos foi apresentada. Nós somos aquilo que pensamos. O que você pensa a seu respeito vai definir o estágio que você está. Mas o pensamento é uma frequência de energia. Todo mundo sabe o que é uma frequência de energia, não é verdade? Se você quer ouvir uma rádio na FM, mas você bota na AM, você vai ouvir FM? Não, por quê?
frequência diferente. Uma está aqui, a outra está aqui. Tudo no universo é frequência, gente. Quando você pensa, você estabelece uma frequência para si mesmo. O espírito que você é está naquela faixa vibracional. Então, ao estabelecer sua frequência, você também estabelece o resultado desta lei, que é uma sintonia. E ao estabelecer a sua sintonia, você estará vinculado por uma outra lei consequente chamada afinidade. Os semelhantes se atraem. Se você passa às 5 horas da manhã em frente a um pega-bebo, aquela barraquinha, aí tem 5 tomando aguardente. Ali estão 5 almas afins, encarnadas. E mais de 100 desencarnadas, acompanhando o processo. Então, tudo é lei de afinidade. Se eu e esses dois aqui, a gente se junta para assaltar um banco, somos almas afins. Temos a vontade de cometer o delito e assaltar um banco. A afinidade não é apenas coisa boa. A afinidade não é apenas de natureza de amor. A afinidade é gosto, tendência e quereres. O que você quer e que o outro quer semelhante, você estabelece sintonia. Logo, a sintonia nasce da nossa frequência mental. O que eu penso vai definir a minha frequência. E a minha frequência vai atrair pessoas, espíritos e acontecimentos que têm a ver com o que eu vibro. Vocês já notaram que aquilo que você mais tem medo quase sempre encontra? Por exemplo, tem gente que morre de medo de barata. O que é que acontece muitas vezes quando vai visitar alguém, né? Num local interessante, sempre aparece uma baratinha. Detesta sapo e rã. Aí vai para o circuito do frio. Não dá outra. Ali estará uma rãzinha olhando para você. Quem morre de medo não quer sair de casa para nada, eu tenho medo de ser assaltado. Fique tranquilo. Você pode não sair de casa, mas ele vai lá. É lei de atração. O que você teme, você cria uma força. O medo é uma força das mais destrutivas da vida e produz o fenômeno de imantação. O nosso pensamento é um imã. Nós atraímos as forças equivalentes. A pessoa que tem uma tendência à cleptomaníase, pegar aquilo que não lhe pertence, vai sempre encontrar oportunidades. Alguém vai esquecer uma carteira, um celular, um relógio, e a pessoa vai se sentir tentada, porque ela traz a cleptomaníase, a mania de pegar o que não lhe pertence. É uma doença. Então, o que é, a partir daí, tentação? Tentação nada mais é do que a sombra que nós carregamos em nós. Ninguém é tentado senão naquilo que traz dentro de si. Nem adianta a gente dizer, a carne é fraca. É não. Isso é um problema do espírito. Então é o espírito que é a consciência. E é a consciência que deseja aquilo que ele tenta. Portanto, tem a ver com a necessidade da nossa educação mental. Daí as tradições mais antigas e as doutrinas esotéricas do passado, o rosacrucianismo, a teosofia, a antroposofia, a doutrina secreta de Madame Blavatsky e todas as outras doutrinas consideradas iniciáticas, sempre falaram o mesmo que o Espiritismo vem tratando nos dias da atualidade. E que Jesus tratou com outro nome. Por exemplo, já citei que Jesus também se referia ao pensamento como a construção da nossa realidade. Onde colocas o teu coração, o teu pensamento, aí estará o teu tesouro, a tua vida. Falou também da sintonia como consequência. E disse a cada um conforme as suas obras. Significando dizer que as nossas obras
irão determinar a realidade que a gente vai encontrar no próprio caminho. A partir do instante que eu tomo consciência de que o meu pensamento estabelece a sintonia, eu pergunto às senhoras e senhores aqui presentes: quem é responsável pela companhia espiritual que tem? Gostei da resposta, mas tão importante responder mais vigorosamente, porque isso ajuda a gente como mantra. Atenção, do meu lado direito, os perturbados, por favor. Quem é responsável pelos espíritos que nos acompanham? Nós. Agora, os atormentados do meu lado esquerdo. Quem é responsável pelos espíritos que nos acompanham? Nós. E agora para os obsidiados daqui. Quem é responsável? Nós. Então, gente, eu faço essa brincadeira, mas na verdade é uma forma de colocarmos, fixarmos aquele mecanismo que a lei de evolução deve trazer para a gente. Precisamos nos desapegar da ideia da vitimização. Olha, tem um irmãozinho que não sei porquê não está me deixando dormir. Sabe não? Se estudar o Espiritismo vai saber que isso não é fortuito, isso não é por acaso. Livro dos Espíritos, livro dos médiuns, tratam dessa realidade muito especificamente, ao dizer claramente que nós somos aqueles responsáveis pelo gênero de espírito que atraímos. E que a ascendência moral é o único elemento que nos protege das más influências espirituais. A ascendência moral. O que é que isto quer dizer? Melhoremos-nos como pessoa e começaremos a aumentar a nossa frequência vibratória. E ao aumentar a frequência vibratória, os espíritos que vibram de forma sombria não nos alcançarão. É lei, gente. Não tem como. Às vezes a gente está tão preocupado, olha, eu soube que fizeram um despacho para mim. Porque, olha, mais uma vez, a nossa zona de conforto. A gente prefere responsabilizar terceiros por problemas que trazemos na nossa intimidade. Aí a gente hipervaloriza, eu não estou dizendo que não existe o chamado trabalho feito. Existe sim, é um fenômeno magnético. Porém, não é da forma como a gente imagina. Porque seja um trabalho feito ou um trabalho espontâneo, o que ocorre é um espírito só penetra na nossa casa mental e só interfere no poder de escolha que temos quando permitimos que ele assim o faça. São as nossas realidades mentais que estabelecem nosso poder de sustentação, de proteção, ou sermos uma porta aberta. Eu quero ver, por exemplo, o trabalho feito pegar em Chico Xavier. Ou o trabalho feito pegar em Irmã Dulce, em Madre Teresa de Calcutá. Pegar em Siddhartha Gautama, o Buda. Mas, para não ficar só nos famosos, quero ver pegar naquelas pessoas que são dedicadas no seu crescimento, que são sinceras na sua busca. Então é a partir daí que compreendemos a responsabilidade que temos perante a vida, e não digo isso para a gente neurotizar, para que a gente fique, ai meu Deus, eu sou responsável, ai meu Deus, eu não posso pensar mal. Mas quem é que consegue ficar tão blindado que não pensa uma vez só ruim na vida? Todo dia vem um pensamento desarrumado na gente. Isso é fato. Por quê? Porque nós estamos ainda numa escala evolutiva em que nos associamos muito fortemente àquilo que é perturbador. Isso é uma coisa intoxicada em nós. Uma vez eu vi uma psicóloga fazer um trabalho lindo, ela disse assim, para assistência. Cada um de vocês pensem, agora serve para vocês também. Pensem uma coisa boa que vocês têm na personalidade de vocês e pensem numa coisa ruim que faz parte de vocês. E ela deu um tempo. Daqui a pouco ela disse, vocês perceberam qual foi a primeira coisa que vocês pensaram, ruim ou boa? 80% disse que foi a ruim. Porque nós temos uma vinculação natural
de autopunição, de autonegação e de hipervalorização daquilo que é negativo. Isso predomina. Tanto é que a gente vive se queixando, meu Deus, esse mundo está muito violento. Aí a gente chega em casa, liga logo no telejornal. Para quê? Se intoxicar. Só ouvir notícias ruins para depois desligar e dizer, meu Deus, não tem nada o que assistir. Mas quem escolheu ligar ali? Ah, mas aí a gente fica sem opção. Desligue. Vá conversar com alguém. Vá ligar para uma pessoa querida, vá ler um bom livro. Ah, mas ler um livro, eu tenho muita preguiça. Aí esse é o problema, né? É que a gente não consegue exercitar a mente e educar a nossa mente, compreendendo que eu estou definindo a minha vida a partir daquilo que eu cultivo no dia a dia. E aí, certa feita, um amigo me perguntou, Fred, como é que eu sei o estágio, a frequência que eu estou? Como é que eu me atento nisso? Isso é fácil. É só verificar qual é a natureza dos seus pensamentos quando você está sozinho. Aqui não, aqui está todo mundo pensando como um anjo. Agora, quando a gente está sozinho, qual é a predominância da natureza dos nossos pensamentos? Isso começa a definir quem nós somos atualmente. O que é que vibra mais? Será que eu penso o tempo todo com mágoa de fulana, com ressentimento de cicrano? Será que eu penso que estou com medo de tudo? Será que nada vai dar certo? Essa intoxicação mental está produzindo a nossa aura, que é o ponto de partida da nossa vida. A aura. Os espíritos olham para nós e nos leem através da atmosfera psíquica. Eles olham para você, eles olham para mim, e eles vão identificar qual é a natureza vibratória da criatura. Com quem nós sintonizamos, com o que nós sintonizamos. A natureza da cor, se tem brilho ou opacidade, é definido pelo que a gente vibra. E o que a gente vibra, definido pelo que pensa. Se eu fosse agora clarividente, vou dar um exemplo bem prático, e olhasse para ela, como é teu nome? Priscila. E olhasse para Priscila e eu visse a aura de Priscila. Vamos dizer que estava linda. Expandida, tá? Parecendo com a aura dos pernambucanos, coisa mais linda do mundo. Aí, daqui a pouco, por algum motivo, eu continuo na palestra, Priscila, por deseducação que todos nós temos, viaja e vai parar na amiga dela que puxou o tapete dela num determinado momento. Aí eu, clarividente, olho de novo para Priscila. Quando eu olho, aquela aura irradiante, linda, já ficou obscurecida, opaca, de uma fealdade tremenda, resultante do pensamento que ela estava, naquele instante, elaborando. A nossa atmosfera pessoal, que é a nossa carteira de identidade espiritual, é altamente dinâmica, é um processo de velocidade. Muda de segundo a segundo. Por isto que a autoeducação, proveniente do autoconhecimento, vai gerando em nós a criação do hábito saudável de pensar bem, sentir bem, desejar bem e agir bem. Claro que ninguém consegue fazer isso 100% ainda, no nosso estágio. Porém, lembra que eu disse que sempre vem um pensamento ruim, por dia pelo menos? O que devemos fazer com isto? Allan Kardec abordou essa questão. E ele disse, quando o mau pensamento chegar até você, sacuda a cabeça e coloque o pensamento oposto àquele. Ah, mas eu já pensei, mas você não apagou? A partir do instante que você balance a cabeça, que você diz, eu não quero pensar isso. Eu vou pensar o contrário. Se eu pensei em pular no pescoço de Renato e torcer, eu digo, eu não, como espírito, eu não posso fazer isso. Mesmo que seja evangelicamente. Eu não posso pensar isso. Renato é meu irmão. Eu já estou opondo. Em vez de pular no pescoço dele, vou orar por ele. Já mudei a frequência. Já alterei. Agora, quando é que é o ruim? Quando eu fico fixando na mente aquele pensamento negativo. Detesto fulano. Aquela mulher não me entra. Aí quando encontro uma amiga, diz, rapaz, olha, eu não sei não. O que é que a gente faz com a triste daquela mulher?
Eu fiz um atendimento certa feita, uma senhora até conhecida minha, lá da cidade do Cabo, e ela tinha uma prima, que ela saía para tomar chá, café, todos os dias com essa prima. Eram muito amigas. Só que a prima disse uma coisa que essa senhora não gostou, e como ela tinha assim, um sentimento, um orgulho muito forte, ela, portanto, era muito... era uma pessoa que tinha um pavio curto, na linguagem comum. Não é? E, naturalmente, ela não gostou, se afastou e veio conversar comigo e contou, e desabafou, e falou mal da prima. Eu achei tão estranho, porque as duas eram carne e unha. E ela começou a dizer, não quero mais saber daquela mulher. E aí, quando eu ia tentar amenizar, ela disse, olha, não venha com o seu evangelho, não. Eu disse, mas a senhora não me procurou? Não, mas eu só quero desabafar, tá certo, desabafe. Depois de algumas semanas, quase um mês, ela veio, Frederico, o que é que você acha que eu devo fazer? Eu disse, bom, pelo menos agora eu posso falar. Aí eu disse, faça o seguinte, então, não me venha que eu me aproxime dela de novo. Não venha com isso que eu não quero. Não, tudo bem, já que a senhora não quer, então faça o seguinte. A senhora não acha que ela errou? Errou demais, aquilo é uma víbora. Ele disse, poxa, que mudança assim, né? Ele disse, faça o seguinte, o que é que recomenda o evangelho? Não fale do evangelho, mas não deixa eu lhe dizer. Tá certo, fale. O evangelho não pede para a gente perdoar. Eu não consigo. Tá certo, eu sei que a senhora não consegue, eu também não consigo. Mas vamos fazer o seguinte. Todos os dias, já que ela errou, quem errou é o saudável ou o doente? É o doente. Então, ela está doente, não está? Tá, porque para ser miserável como ela é, só doente. Disse, muito bem. Faça o seguinte. Ore por ela. Todos os dias. Ah, não, esse negócio de nada, eu não consigo, não. Quando eu penso olha, sei não. Não, faça, tente. Passou o tempo. E ela não estava orando. Ela mesmo dizia, não consigo, não. Tá bom. 2 meses depois, ela chegou e disse, Frederico, comecei, viu? E ela falou como se fosse um favor para mim. Eu olhei para ela e disse, você começou o quê? Eu nem estava lembrado, de fato, que era mais. Orar, né? Rezar por ela, né? Ah, começou, que coisa boa para sua prima. Mas não se entusiasme, não. Como se fosse eu, né? Não estou entusiasmado, não. Mas, e como é que foi? Não, eu estou rezando. Comecei ontem. Ah, foi ontem, foi. Pedi logo a Deus, Senhor, que o teu amor ajude aquela triste. Já foi um passo. Não é? Para quem não queria rezar. Não é? Mesmo que diga que a outra é triste, mas era caminho. E o tempo foi passando, depois ela chegou para mim sorridente, porque ela emagreceu muito. Ela era apaixonada pela prima. Mas a mágoa tinha causado uma ruptura daquele momento. E ela foi orando. Depois já não era mais a triste. Ela já orava de coração e chorava quando orava. Ela mesmo disse, olha, eu já choro tanto, eu sinto saudade das nossas saídas. Pois é, por que você não vai falar com ela? Não posso não, porque foi ela. Não, tudo bem, dê tempo. Eu sei que depois ela veio e disse, Fred, estamos saindo de novo. Parecia namorado, né? Eu disse, tá. Tá mesmo? Você já... Não, a gente já foi, já tomou um cafezinho. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, pois é, a prece. O que é a oração? É a construção mental. Quando você começa a orar com sentimento, você está emitindo a força mental. Você eleva a sua vibração. E ao elevar sua vibração, você sai da mágoa. Por isso que Jesus recomendava o perdão. Perdão começa na atitude mental, o perdão legítimo. Eu li uma reportagem de 4 médicos de Harvard, médico cientista. Eu só li porque estava traduzido em português, eu não sei inglês. De inglês eu só sei I love you, querida, como eu jamais I love alguém. Mas estava traduzido e eu li. Olha só o título da pesquisa dos 4 médicos de Harvard. A falta de perdão já é problema de saúde pública. A falta de perdão já é problema de saúde pública. E eles chegaram à conclusão que muita gente estava doente por mágoa, ressentimento e frustração com o outro. Então, o que é que recomendava aquela pesquisa? Quem perdoa se livra
de todos os elementos que produzem enfermidades autoimunes. Uma pessoa que durante muito tempo cultiva mágoa e ressentimento, 70% das pessoas desenvolvem enfermidade autoimune. Lúpus, bursite, reumatismo, artritismo, artrite reumatoide, artrose, tudo isso desencadeado pela mágoa e pelo ressentimento. Quando eu li isto, de quem eu me recordei? Não foi nem dela. Como vocês têm um pensamento tóxico? Eu me lembrei de Jesus, gente. Olha como vocês fixaram o pensamento na triste. Eu me lembrei de Jesus quando ele disse: perdoa, não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Jesus foi ciência pura. Jesus apresentou um pouco mais de 2000 anos o que a ciência psicossomática de hoje está afirmando. Aí eu me recordei, perdoar é se livrar daquilo que nos adoece. Às vezes quem nos magoou nem lembra que magoou a gente, mas a gente ficou com a mágoa. Vamos supor que, por exemplo, Douglas está aqui, meu querido, ele me magoou. Uma coisa boba, mas a gente é meio, né? E fiquei com aquela mágoa. Passa o tempo, nunca mais eu encontrei com ele. E aí aparece alguém e diz: Fred, lembra de Douglas? Não fale o nome dele não, pelo amor de Deus. Aí minha pressão subiu, a coluna retesou, e enquanto eu estou aqui adoecendo, com a minha coluna problemática, com a minha pressão arterial alterada, Douglas está simplesmente jantando num restaurante da Torre Eiffel, passeando na Europa. Semanas depois, alguém fala de novo e eu sinto mal-estar, um vertigem, uma raiva, e ele está fazendo compras em Nova York para o final do ano. Quem está pior nessa história? Ele que me magoou ou eu que fiquei com a mágoa? Eu. Porque ele às vezes não está nem lembrado que fez assim. E olha, gente, que coisa interessante. Às vezes quem nos fere conhece lá adiante um caminho espiritual. Se renova. Começa a produzir o bem. E eu fiquei com a mágoa da pessoa. Quando os dois desencarnam, olha que vai ser mais mágoa ainda. Os dois desencarnam. E quem eu encontro lá na frente iluminado? O cara que me feriu. Mas, meu Deus, ele me feriu, tá desse jeito bom, cheio de luz, de felicidade, e eu tô desse jeito, eu fui a vítima. Esse é o problema. A gente prefere ser a vítima do que ser o herói que vence. E por que ele está lá na frente? Porque ele não ficou preso no defeito que ele tinha. Ele renovou-se, ele modificou. E eu fiquei com a mágoa sem perdão. Não desenvolvi essa qualidade. Logo, aquilo me prende. Toda mágoa nos prende ao passado, é como a depressão. Depressão é uma escravização nossa ao ontem. Assim como a ansiedade, são correntes que nos prendem ao futuro. Deixamos de viver o presente, nas duas circunstâncias. Ora, diz a lei de evolução, para evoluir nós temos que viver com intensidade o presente, aproveitando bem a reencarnação. Mas como eu vou viver bem o presente se eu estou cheio de mágoa e de ressentimento, que me prendem ao ontem? Eu preciso estar livre para dar intensidade, aproveitar, aprender as lições, semear o melhor no hoje, para que eu venha conquistar o futuro. O amanhã virá a partir das escolhas que fazemos no hoje, como hoje traz o eco e repercussão do que eu escolhi no passado, nesta e em outras vidas. São opções que nós fazemos. Ah, Fred, você falou aí, mas eu estou cheio de problema, de mazela no corpo. Eu não tenho que perdoar ninguém não, porque ninguém me feriu. É verdade que acontecem casos assim, mas não vamos esquecer que a gente pode ter automágoa. A gente pode não ter necessidade de perdoar ninguém, mas eu posso ter necessidade de me perdoar. Coisas, uma decisão que eu tomei há 10, 15 anos atrás e não me perdoo porque tomei essa decisão. Ah, fui atrás de manhinha, casei com aquela mala sem alça, deixei o homem que eu amava. Se perdoe. Fui atrás de painho, podia estar trabalhando lá no Canadá, fiquei para trabalhar na oficina dele, ele me convenceu, a oficina quebrou, estou vivendo cheio de buraco na rua que eu moro.
e desempregado. Perdoe-se. Você tomou uma decisão e agora aprenda com ela. Reflita sobre ela. Cresça em cima dela. Perdoe-se. O perdão é para os outros e para nós. Deus não quer que a gente fique se punindo. Não é da lei de Deus a neurose da autodestruição pela culpa. A lei de Deus está inscrita na consciência, conforme Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores. Ela está na nossa consciência. Mas a consciência é um alarme. Quando a gente entra em distonia com ela, a consciência incomoda. Ela se acende para dizer, reveja o caminho. Ela não existe para nos punir. A lei de Deus não é punitiva, ela é reeducativa. Só isso. Ela deseja que o ímpio se converta e viva. Jamais que ele morra. Então a autopunição do remorso, da culpa, precisa ser superada por cada um de nós. É fundamental para que a gente dê leveza ao coração e ajuste o pensamento. Olha quantas vezes nós não vivemos pesados porque a nossa mente está pesada, estressada. Quantas vezes nós temos todos os motivos de ter uma vida melhor. Temos pessoas que nos querem bem. Temos pessoas na nossa família que nos amam. Temos oportunidades de crescimento. E, no entanto, por focar e viciar a mente, deixamos que o nosso pensamento seja uma carga pesada. Ah, mas eu errei muito. Quem não errou? Com exceção de vocês aqui, a humanidade toda erra muito. Então a gente para e reflete com o pensamento de Joana de Ângeles, espírito, através de Divaldo Pereira Franco, que a lei deseja apenas que a gente pare, reconheça onde se equivocou e refaça a sua história. Reequilibre a sua vida. Reescreva páginas. Não fiquemos atormentados, aprisionados no erro que cometemos. Ninguém está numa condição melhor de apontar os nossos erros até. Lembram da passagem do Evangelho? Quando queriam apedrejar a mulher adúltera? Diz os textos que ele ficou escrevendo na areia, né? Até hoje ninguém sabe o que ele escrevia. Mas a turma estava lá. Dizem que de vez em quando olhavam para ver o que ele estava escrevendo. Eu acho que era tudo brasileiro reencarnado lá. E aí Jesus diz, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quase como quem diz, não há mulher que adultera sem um homem adúltero. Alguém adulterou com ela. E a narrativa diz que os mais velhos foram saindo primeiro. Por que os mais velhos? Tinha pecado mais. Tinha pecado mais. E os mais novos, não tinham ainda tido muitas experiências, foram os últimos a sair. Olha a pedagogia do Cristo. Ele não condenou ninguém. Ele só disse, olha, se alguém estiver limpo, sem pecado, pode apedrejar. Ninguém apedrejou. E quando ela estava sozinha diante dele, em lágrimas, ele então perguntou, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Vai, eu também não te condeno. Agora, não tornes a pecar, filha, para que te não suceda algo pior. Ele mostrava que o caminho era o ajuste da alma. Só isso. Todo espírito um dia será uma alma magnífica. Nós somos uma epopeia, gente. Nós somos uma saga de beleza. Olhem para mim agora, por favor. Não tire os olhos de mim. Aproveite. Vocês estão vendo dos anjos mais lindos de Deus que serei eu. E me ouvindo nesta sala, com tanta energia, porque ela está vibrando essa sala, futuros anjos gloriosos de Deus. É da lei. Eu sei que a gente se olhando no espelho não acredita que a gente vai ser isso. Mas vamos. É da lei. Que um dia nós alcancemos a condição de não necessitar mais de renascer em corpos perecíveis, conforme o livro dos Espíritos nos mostra. Porque teremos alcançado um nível
de construção mental, de pensamento, que irá desmaterializar o nosso corpo espiritual e a gente não seja atraído pelas forças da matéria. Gente, é o pensamento que nos vincula às coisas. Desencarnou. Se a mente estiver vibrando na Terra, é na Terra que a gente fica. Isso é da lei. Isso é da lei. A gente é muito semelhante àquelas bexigas de festa. Se alguém quer saber como é o processo, é mais ou menos assim. Tem a bexiga que é cheia de gás hélio. O gás hélio faz o quê? Se soltar? Sobe, vai lá embora. A bexiga com oxigênio faz o quê? Você soltou, ela cai no chão. A mesma coisa é a gente. Quando a gente desencarna, o nosso corpo espiritual, que é formado por células e átomos da realidade fluídica, está vibrando, correspondendo à natureza dos nossos pensamentos. E conforme eu sou apegado à existência material, ao desencarnar, a força gravitacional da Terra vai ainda exercer influência sobre o meu corpo espiritual, que está tão denso, porque tão preso às coisas materiais, que é praticamente como um corpo físico. Por isso que muitos espíritos ficam vagando por aqui. Ficam dentro de casa. A viúva, quando vai deitar, a cama do lado arreia de novo. Tem até o peso. Cadeira de balanço que vovô sentava todas 2 horas da tarde, está lá. É o peso específico da alma. É a natureza mental, gente. Agora, um espírito mais desmaterializado. Uma alma mais espiritualizada como Renato. Gostou, Renato? Espero que seja, viu? Quando ele sair do corpo, será o equivalente ao gás hélio. Vai sair, e nada. A força da gravidade do planeta não reterá ele aqui. Passará para os ambientes superiores da vida. Tem muita gente, coitada, eu tenho até pena, que diz assim, principalmente quem conhece o espiritismo. Quando eu morrer eu quero ir para nosso lar. Nosso lar é umbral. Só que melhorzinho, né? Organizado. Né? Tem que querer para cima. Mas se for para lá já tá bom. Qual é o problema? É só vibração. É só vibração, gente. Não precisamos ter receio de umbral. Não. Tudo depende do que você está fazendo com a sua casa mental. O filme, eu não fui assistir esse 2, mas assisti o primeiro. Eles até mostraram de uma forma interessante, segundo eu soube. Bastou sentir mágoa, voltou a ver o mesmo ambiente conturbado que existia. Porque o mundo espiritual é essencialmente mental. E os fluidos espirituais são altamente sensíveis à natureza do pensamento. Altamente sensível. Pensamos e influenciamos. Tanto para o bem, quanto para o mal. E quem é que escolhe isso? Nós. É uma escolha pessoal. Mas é muito difícil. Gente, evoluir pede esforço. A gente adora dar desculpas. Alguém aqui já ouviu essa frase assim? Quando diz, fulano, mas perdoa. Não, aí só Jesus na causa. Isso é o nosso atestado de preguiça moral. Só Jesus, não. Jesus ia ensinar coisas que a gente não pudesse viver? Isso não tem sentido. Tem professor aqui? Tem algum professor aqui que dá aula, tudo? Tem? Pronto. Vocês vão ensinar para uma criança de 5 anos trigonometria? Raiz quadrada? Não. Vai ensinar o que é compatível à criança de 5 anos. De acordo com a idade. Isso é pedagogia. Com a didática adequada. Agora imagine o homem mais sábio que a Terra conheceu. Jesus. Vai nos ensinar o evangelho que a gente não pode viver? Não tem sentido. Tudo que está no evangelho é para a gente. Digo a vocês, as virtudes que a gente pensa que são superiores do evangelho, as virtudes dos anjos, a gente nem sabe quais são. A gente conhece a virtude do evangelho porque é para o ser humano. É para o reino humano. Não é para o reino divino. Angelical. De jeito nenhum. É para a nossa condição pessoal. Cada um dentro das suas forças, das suas possibilidades. E se eu não posso amar tanto ainda, vou tentar. Vou tentar.
Nós somos muito dramáticos, né? Habitualmente. Gente, tá chato ou tá legal a abordagem? Posso continuar nessa linha? Beleza, então vamos lá. Eu já contei essa história em vários lugares que eu já fui, uma experiência pessoal. Eu tinha começado a fazer palestras há 44 anos atrás. E eu fiz uma palestra, o tema foi a lei do amor. Sabe aquela palestra que sai redondinha? Chorava todo mundo, eu chorava também. Foi lindo, eu estava inspirado. Só que quando eu terminei, eu entrei numa crise, eu chamo de crise espírita, que a gente é dramático. Todo espírito é muito dramático. Se sofre de enxaqueca, eu acho que na outra vida eu degolei a cabeça de não sei quantos. Só porque tem cefaleia. Tem tantas razões para existir a cefaleia, não é? Eu tenho oclusão intestinal, obstrução intestinal, prisão de ventre. Eu acho que na outra vida eu fiz parte do bando de Lampião. Furei o bucho de não sei quantos. Nós somos dramáticos. E aí eu terminei a palestra e as pessoas vieram, aquele abraço, aquela emoção. Não é que eu entrei numa crise, imaturidade minha. Eu tinha 21 anos. Pouco tempo atrás. 21 anos. E aí, gente, eu cheguei em casa para dormir, deu trabalho. Eu dizendo, sabe o que eu dizia? Eu sou hipócrita. Eu não vivo esse amor que eu falei ali. E não foi nem eu, realmente eu fui utilizado pelos espíritos. Entrei numa crise comigo mesmo. Isso foi no sábado à noite. Acordei no domingo acabado. Andando pela avenida, historiador Pereira da Costa, eu andava e chorava. Ainda com drama, né? A lágrima caindo. Eu acho que eu estava falando sozinho. Porque todo mundo passava olhando espantado para mim. E eu tinha um cabelo muito grande quando eu comecei. Eu parecia mais cantor de trio elétrico do que palestrante espírita, né? Então, você lembra, né, Renato? Então, pronto. Então eu vinha todo assim, né? Aquela agonia, aquele mal-estar. E aí escutei a voz do espírito que treinou a minha psicografia, Eliel. Escutei a voz dele, e esses espíritos maravilhosos, eles ombreiam conosco para não nos humilhar. E eu escutei o riso bem suave dele, perguntando por que eu estava daquele jeito. Eu acho que eu não respondi mentalmente, não. Eu acho que eu falei mesmo no meio da rua. Eu disse, meu irmão, eu sou hipócrita. Eu falei tão lindo sobre o amor e eu ainda não vivo aquilo ali. Eu não vou contar o resto porque eu sei que vocês não estão interessados, né? A gente adora a vida dos outros, né? Aí eu escutei, ele sorriu e disse assim, meu amigo, a nossa tarefa, olha como eles se ombreiam conosco. A nossa tarefa é de um carteiro de Deus. É entregar a mensagem. Vamos entregar a mensagem. E um dia, de tanto entregarmos a divina mensagem, nós seremos a própria mensagem. E ele falou com tanto sentimento, gente, foi subindo um calor. Sabe a menopausa? Dizem que é algo parecido nas mulheres. Eu revivi, eu comecei assim de uma coisa diferente. Eu acho que foi um passe que eles estavam me dando. E eu fui me entusiasmando. Ele disse, vai entregar a mensagem. E tem mais. Se você ou eu, nós não vivemos ainda o que estamos falando, lembre-se que ali em quem está escutando, você pode, com uma frase que você disser, salvar uma vida. Você não precisa estar vivendo ainda, se não consegue. Mas continue a trabalhar. Eu já fui me vendo todo de azul e amarelo. Carteiro de Deus. E aí não parei mais, 44 anos. Né? E fui ouvindo, porque quando a gente fala, está falando primeiro para a gente. Nós somos os primeiros a escutar. E eu acredito que tenha melhorado um pouco. Tanto é que não mais me condenei. Quando veio uma inspiração, quando veio uma frase linda, e eu digo assim, eu não falo, mas é hora de parar e refletir, para que eu consiga colocar em prática isso que eu estou colocando, que é um pensamento nobre. Então é renovação do pensamento. É a luta e o esforço que nós precisamos empreender sem se entregar. Claro, vai surgir problema quando você se dizer, a partir de hoje eu não vou mais pensar negativo. Ou o máximo possível, vou procurar pensar construtivamente. Vai surgir o teste do caminho. Não dá outra, gente.
Quando você diz, a partir de amanhã, eu vou ser mais paciente. Pode se preparar. Amanhã começa os testes. Começa em casa. A mala sem alça encosta. O ônibus não para se você vai pegar o ônibus. Está atrasado, pega o engarrafamento. E começam a surgir as situações. Se a gente não prestar atenção, não vamos entender a mensagem que a vida está passando para a gente. Você disse que iria ser uma pessoa mais paciente. Então, como você vai saber se é mais paciente se não ter os desafios? Conviver com o anjo, todo mundo é paciente. Mas vá conviver com quem pensa diferente, com quem tem defeito como nós temos. É preciso conviver com o oposto para consolidar as qualidades. Paciência é um desafio que a gente faz para a gente mesmo. Não é o outro o estímulo da nossa paciência. Nós estamos nos desafiando perante o que o outro é. Querendo que ele seja como eu quero que ele seja, eu estou negando uma lei da vida. Por exemplo, se eu quero ser amado e respeitado como eu sou, por que eu não vou usar a mesma coisa com ela? Não, mas fulano é minha cruz. Esquecido que fulano também pode estar pensando que eu sou o karma dela. Que eu sou a cruz dela também. Quantas vezes nós não somos um peso nos sentimentos de alguém? Já fomos ou até ainda somos? Quantas vezes? Se a gente pudesse ler o pensamento como os nossos filhos nos veem, a gente ia se surpreender. Não vale como eles definem a gente dia do pai e dia da mãe não, viu? Que aí é uma beleza. É a melhor mãe do mundo. É o pai cósmico da vida. É a Mulher Maravilha. É o Superman. Não vale. Isso é convenção social. Agora, como eles não veem de fato? Eles vão ver. A gente pensa que os nossos filhos não percebem os defeitos que a gente tem. Eles já sabem, há muito tempo. E a gente fica, não, porque... Não, eles já sabem que a gente tem defeito. A leitura dele, mas não só filho, e outras pessoas como as outras pessoas não veem. Não é que você vai ver em função do que os outros pensam, não devemos viver assim. Mas é para a gente saber que as pessoas pensam e olham para a gente diferente também. Então, se eu cresço intimamente, se eu me vigio quanto a essa leitura que eu faço dos outros, isto vai criar uma blindagem em mim em relação a que os outros possam pensar. Toda pessoa é desconfiada do outro naquilo que a gente mesmo traz. Por exemplo, uma pessoa que apronta muito na relação conjugal. Normalmente ele acha que o outro também está fazendo ou vai fazer. Todo ciumento, em geral, quase todos, claro, tem as exceções, são pessoas que temem passar por aquilo que eles aprontam. E o que mais nos incomoda no outro é aquilo que a gente carrega na gente e não quer admitir. Por isso que a gente tem dificuldade de relacionamento com as pessoas. Porque a gente vê muitas vezes no outro a imagem que nós não queremos ver em nós mesmos. E isso abala a gente. Gente, isso é novo? Não. Sabe quem foi o maior causador de tumulto na vida de uma pessoa? Jesus. O príncipe da paz é o maior causador de perturbação sadia na vida de alguém. Por quê? Porque ele veio tirar a gente da zona de conforto. Sei que vocês sabem, mas querem exemplos? Aparece uma figura e diz assim: pague o mal com o bem. Ore por quem persegue e calunia você. Imagina você orando para o vizinho que está falando mal de você. Olha o desafio até hoje como é ruim. Perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Olha que desafios. Amai os vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos. Não é? Brigou, disse uma coisa que não gostou, a gente bloqueia no WhatsApp. Cancela. Quanto mais amar o inimigo. Até hoje a gente tem dificuldade. Por isso que Jesus causa um tumulto. Eu não estou falando daquele que aderiu apenas, essa religião, pronto, eu sou agora dessa religião. Isso é aderir. Nós precisamos nos converter, que são coisas distintas. A adesão é espontânea, imediata, entusiasmada. Por exemplo, se tiver alguém aqui que está pela primeira vez no centro espírita, não sei se tem, mas se tiver, vamos dizer que gosta da palestra.
Aí diz assim, meu Deus, eu não sabia que espiritismo era isso, não. A partir de hoje eu sou espírita. Isso é uma adesão. Conversão é um processo. Quem deu exemplo disso? Paulo de Tarso. Quando ele viu Jesus na estrada de Damasco, ali foi uma adesão. Muita gente diz assim, o convertido de Damasco. Eu não acho que foi. Ele não converteu. Primeiro que ele nem sabia os ensinos de Jesus. Ele só viu. Foi um fenômeno da mediunidade gloriosa. Tanto é que ele teve que ir para o deserto para começar a se renovar. Passou 3 anos lendo os pergaminhos que foi entregue a ele por Ananias e por outros. Depois de 3 anos lendo, meditando, conhecendo o pensamento de Jesus, aí ele volta para a vida cotidiana. E mesmo assim, durante vários anos, tinha dificuldades, ao ponto dele dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu já faço. Eu ainda faço. Olha o reconhecimento que ele não tinha conseguido a conversão desejada. Já próximo do final da vida, ele diz a frase que entraria para a história. Não sou eu mais que vivo. Ele é quem vive em mim. Ali ele fez a conversão. Ali foi concretizado o seu processo. Porque passou a respirar, pensar, viver e sentir conforme a proposta da Boa Nova. Nós ainda estamos no processo da nossa conversão. Aderir é fácil. Converter é começar a educar a mente e ajustar o coração. Uns já estão mais avançados, outros estão mais retardatários. Uns têm mais facilidade porque através de várias vidas já conquistou valores maravilhosos. Outros ainda sentem uma dificuldade tremenda para lidar consigo mesmo. Ah, eu sou pavio curto. Aumente o pavio. Não basta eu só reconhecer que eu tenho um pavio curto. Sim, vai ficar... Eu tenho um amigo que já faz 15 anos que ele diz que tem um pavio curto. Sim, esse pavio não cresce mais não. Ah, não tentei. Vocês sabem por que Jesus disse a Nicodemos, necessário para alcançar o reino de Deus é nascer de novo, renascendo da água e do Espírito? Vocês sabem por que ele disse isso? Por que Jesus disse as duas colocações? Renascer da água e do Espírito. Ele estava dizendo ali, não basta reencarnar para alcançar o reino. É necessário aproveitar a reencarnação. Renascer da água, renascer materialmente. Renascer do Espírito, renovar-se dentro de si. Por isso que a gente tem tantas reencarnações, porque a gente não tem aproveitado convenientemente. Um amigo meu chegou do Rio de Janeiro, foi passar as férias lá, aí chegou todo empolgado, assim, muito orgulhoso, sabe? Fred, eu fui no Centro Espírita no Rio, e o mentor da casa mandou me chamar. Quando eu cheguei lá, ele disse, olha, você é um espírito antigo. Sim, todos nós somos. Mas ele falou assim, todo, sabe? Sou uma alma antiga, rapaz, sou um espírito muito velho. Eu disse, certo. Eu já sabia onde ele ia chegar, mas esperei ele concluir. Eu ainda não presto, né? Aí depois ele disse, e tem mais. Ele disse que eu já tive 12.000 reencarnações. Aí eu disse para ele, tu falhasse mesmo, não foi? Ele disse, como assim? Meu amigo, 12.000 ainda está cheio de mazela desse jeito. Era melhor que tu tivesse tido 20 e tivesse, pronto. Se tivesse 20 só, você já estava numa boa. Olha como a gente ilustra perfeitamente o que Jesus disse. É necessário renascer da água, materialmente, mas renascer do Espírito, renovar-se, mudar, aproveitar, dar uma dinâmica especial à própria vida. Se na hora do desencarne a gente pode evoluir, imagine com os anos que a gente tem pela frente ainda. É só aproveitar. É fácil? Eu sei que tem as dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas, todo mundo tem. Porém, somos capazes de realizar mais do que isto. Essa é a nossa capacidade. E estamos chegando ao final da nossa exposição. E eu gostaria de que esse pensamento, tudo é mental. Eu sou o que eu penso, você é o que define você. Chegue numa caverna que tem eco. E diga na caverna, eu não presto. O que é que você vai ouvir do eco? Eu não presto. Mas se você disser na caverna, eu sei que vou vencer, vou vencer, vou vencer, vai repetir para você.
A vida é essencialmente eco. Vai responder aquilo que eu estou definindo na minha casa mental. Se eu não acredito em mim, se eu acho que todos são mais capazes do que eu estou num processo de autodesamor. Eu estou me sabotando. Eu estou me vendo como Deus não me vê. Eu estou me vendo como Jesus não me vê. Eu estou me vendo como os mentores espirituais não me enxergam. Porque eles nos veem na essência da natureza divina que nós carregamos. Nós somos lindos. Nós somos belos. Em essência, nós somos almas fascinantes. O ser humano é algo maravilhoso. Nós somos colossais. Se vocês pudessem ver agora o brilho que eu estou vendo nos olhos de tantos de vocês. Coisa mais linda do mundo. Se demorar um pouquinho mais a palestra, vocês se desmaterializam aí mesmo. Agora, a gente vai voltar para a realidade. Aí a realidade, o olho fica opaco, perde o brilho, perde a seiva, desaparece o rostinho mais jovem, jovial, porque quando vem a preocupação, o que é que acontece? Ficamos carrancudo, o ombro pesa, as pessoas andam assim, vencido com peso. Ora, gente, quem se ama, ó, o ombro deve ficar à linha do horizonte. É a alma segura. Mas tem o oposto também, viu? Cuidado com o oposto. O arrogante, que foi? O peito pula. Esse é o arrogante. Mas a alma que amadurece está convicto de que vai vencer e que os outros são seus irmãos de caminhada. Então sejamos aqueles que buscamos a maturidade pelos sentimentos, pelo amor, pelo desejo grandioso de fazer o melhor. E aí nós encerramos lembrando o que disse o poeta da música espírita. Que a gente possa acordar todas as manhãs dizendo: hoje eu acordei feliz a cantar. Uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste. Não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos, quantas vezes me perdi. E o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz. E iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz nós seguiremos. Ele é o caminho para a verdade, para a vida, a estrada florida para Deus caminharemos. Muita paz, boa noite, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.